Saudações indígenas, ótimo que você está aqui no canal Brasil Cultura Invisível. Não esqueça de nos apoiar nesse canal, se inscrevendo, curtindo os nossos vídeos e transmitindo para outras pessoas também o conhecimento dos povos originários do Brasil. Aqui você tem conteúdo, de fato, dos povos originários do Brasil. Se antes você tinha informação contada ou passada pelo branco, hoje você tem a oportunidade de ter acesso à cultura dos povos originários do Brasil através dos povos indígenas. Aqui nós podemos falar de modo especial da cultura dos originários do Brasil. Hoje vou falar para você sobre a questão da civilização e da cultura. Será que cultura e civilização são a mesma coisa? Ou será que há uma diferença entre cultura e civilização? E ainda tem outra palavra, aculturação. Mas nós hoje vamos falar pautado no pensamento, na ideia de Franz Boas. Franz Boas, no final do século XIX, fez uma grande crítica às definições de civilização que estava atrelada a progresso. Assim, então, nós vemos que, segundo Franz Boas, a ideia de civilização, ela está voltada para o povo e não para uma determinada localidade ou uma determinada cultura. Por trás da ideia de progresso aliada à civilização. Ou seja, Franz Boas vai criticar a ideia de progresso relacionada à civilização, que, no entanto, não é a mesma coisa e também nós não podemos afirmar que o progresso esteja ligado à civilização. A civilização era vista de forma hierárquica, ou seja, a civilização, ela era vista nessa ótica da hierarquia. Quem era o civilizado? Quem não era o civilizado nesta ótica da hierarquia? Claro, o europeu e o norte-americano. Para os antropólogos anteriores a Franz Boas, ou aqueles que pensavam na cultura, pensava cultura a partir do progresso. E dizia que o progresso estava ligado à civilização. Franz Boas não tinha essa mesma ideia, não tinha essa mesma compreensão e criticou duramente essa compreensão de civilização. Então nós vemos que a civilização, fora do pensamento de Franz Boas, estava ligada a progresso. Franz Boas usa a palavra cultura não como civilização. A cultura era vista por Boas como pluralista, não simplesmente no singular. Falava em culturas e não em cultura. Então, Franz Boas vê agora a cultura e a civilização de uma forma diferente, dizendo que o progresso não está atrelado à civilização e nem à questão da cultura. Quando se pensa em culturas, desconstrói as hierarquias. Quando pensamos em culturas e não em cultura, nós vamos destruindo essa questão de hierarquia.
A cultura é a construção de um povo com sua identidade. Isso significa que cada sociedade tem a sua forma de ser. Uma cultura não pode ser comparada com outra cultura. Assim, civilização deixa de ser vista dentro de uma hierarquia e mais como sendo civilização, ou seja, a civilização não é vista como cultura. Aqui podemos dizer quem é, no pensamento antes de Franz Boas, quem é o que tem cultura e aquele que não tem cultura. Quem é o civilizado e o não civilizado. E aqui então nós vemos que Franz Boas, ele não parte mais dessa ótica, ele agora vê cultura como sendo uma maneira de ser organizacional de uma sociedade. E assim nós vemos que não há um método para medir a cultura da sociedade. Ou seja, não há método para medir cultura ou culturalmente de uma sociedade. Cada sociedade produz a sua cultura, porque o homem é produtor de cultura. E a cultura, ela vai sendo formada, vai sendo tecida, também segundo as suas necessidades ali. Quando estabelecemos um critério entre as culturas, nós corremos o risco de sermos racistas, de sermos etnocêntricos. Porque a minha cultura vai sobressair a cultura do outro. Eu sou melhor, a minha cultura é melhor, a minha cultura é superior à cultura do outro. E nesse sentido, a cultura não tem hierarquia. O que se tem é cultura. Cada sociedade, cada povo produz a sua cultura. Uma cultura não é superior ou inferior. Ela está construída através das experiências e das práticas de um povo. Eu não posso dizer que a sociedade A seja mais evoluída do que a sociedade B. Cada povo constrói a sua cultura. O homem constrói a cultura porque ele sabe, ele tem uma necessidade de produzir. O homem tem razão, o homem é logos. Por isso é que nós não podemos comparar uma cultura com a outra, porque cada sociedade ela está regida por uma situação. E a própria geografia, digamos que local, influencia também na cultura de uma sociedade. Não há necessidade de desenvolver mecanismo que não tenha necessidade e que não seja útil também para aquela cultura. Vejamos, os povos indígenas, na sua maioria, desenvolvem a cultura segundo o seu hábito. E transforma também, digamos que, comportamento de animais, de plantas, para o seu dia a dia. Muitas vezes, até nos rituais, fazendo encenação sobre o comportamento de determinados animais. Você gostou? Você viu que há uma diferença entre cultura e civilização. Não podemos pensar cultura no singular, mas devemos pensar cultura no plural. E cultura não pode ser pensada também dentro de uma hierarquia. O mais civilizado e o menos civilizado. Temos culturas e não cultura. Temos povo,
temos civilização, que não pode ser também atrelada ao sinônimo de progresso. Saudações indígenas, até a próxima. Não esqueça de nos dar aquele grande like, que isso nos ajuda bastante. E também inscrever no nosso canal. Até a próxima!